paz do Senhor, malta! Beijinhos e beijocas, beijinho da Tirelica, a paz do Senhor, crianças! E hoje a Tirelica veio mais uma vez aqui no canal contar historinhas bíblicas, falar de Jesus Cristo, aprender e ensinar com vocês, pra vocês, Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva. Vai lá e clica no subscrever, deixa seu like pra cima e ativa o sininho pra toda vez que a Tirelica postar vídeo, chegar aí no teu lar, é isso aí, no seu telemóvel, glória a Deus! E hoje a Tirelica vai falar de um assunto muito interessante, que geralmente os adultos se perguntam e fica um ponto de interrogação e muitas vezes eles não conseguem encontrar resposta. Mas na Bíblia Sagrada, tudo tem resposta, é exatamente isso. E hoje nós vamos falar, se Deus existe, por que doenças, fome, maldades existem no mundo? Bora lá aprender? É isso aí. Por que coisas ruins acontecem se Deus existe? Então vamos aprender. Primeiro, crianças, a gente precisa entender quem é Deus, quem é o homem, que é a criação de Deus, e quem foi Lúcifer, o anjo que Deus expulsou do céu por rebeldia. Se você entender esses três conteúdos, você vai conseguir a resposta para entender por que existem coisas ruins acontecendo na face da terra, se Deus existe, sendo que Deus é amor, Deus é bom. Então bora lá começar? É isso aí. Bom, Deus, ele é onisciente, conhece o dia de amanhã. Ele é onipotente, super, mega, hiper poderoso. E ele é onipresente, está em todos os lugares, princípio, meio e fim. E nós somos criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, ele primeiro criou o mundo e depois criou o homem. E ele criou o homem num mundo perfeito. Tudo era perfeito e o homem era perfeito. Quando Deus criou um mundo perfeito, sem doenças, sem fome, sem maldade. Amém? E Deus criou o ser humano, o homem e a mulher. Adão e Eva foi o primeiro ser humano na face da terra. Eles andavam nus, porque não existia maldade. Olha que legal! E Deus deu ao homem, Adão, o domínio sobre tudo, até sobre os animais. Direito à vida eterna. Os animais eram amigáveis. Cobra, leão, andavam tudo no meio de Adão e Eva. Não havia esses problemas, não tinha dificuldade, plantava-se e colhia, não havia problemas. Deus deu ao homem inteligência e bons sentimentos e também deu nesse pacote todo o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, de decisão. E o propósito de cuidar da terra e obedecer e adorar a Deus. Isso foi o que Deus fez. Olha que lindo, tá vendo? Aí, Lúcifer era um anjo que estava lá no céu, no coral. Tinha uma beleza exuberante. Se destacava entre os anjos. Só que ele era muito orgulhoso. E ele desejou no seu coração o trono de Deus. Por isso, Deus, na sua onisciência, sabendo da intenção do seu coração, o expulsou do céu e lançou à terra. Por isso que fala na Bíblia que o mundo jaz do maligno, porque
que ele veio para a face da terra. Exato. Fez com que Lúcifer se transformasse em Satanás. E com essa rebelião que ele teve, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos que moravam no céu, que hoje são os demônios. E como ele perdeu o direito da salvação, né, de ir morar no céu com Jesus Cristo, o que ele faz? Hoje ele tenta desesperadamente, de todos os jeitos, com os demônios dele, destruir o homem, para que o homem perca a salvação, o direito da vida eterna. E como que Lúcifer faz isso? Lúcifer não, porque hoje ele se transformou em Satanás. Como que Satanás e seus demônios fazem isso, né? Por isso que existe a Bíblia, para a gente ler e aprender. Ele tenta o quê? Infiltrar as coisas erradas em nossa vida, o pecado. Porque Deus ama nós, mas não ama o pecado. E a Bíblia ensina que o pecado nos separa do amor de Deus. O pecado nos distancia de Deus. E é a única forma com que Lúcifer, né, que hoje é Satanás, tem como nos atingir. Porque se ele nos fazer pecar, e a gente não se arrepender dos nossos atos e ficar pecando, vai chegar uma hora que a nossa vida acaba e nós vamos pra onde? Lá, fazer companhia pro diabo, né? Pro Lúcifer. Eu não quero ir lá não. Agora que percebeste quem é Deus, quem é Lúcifer, né, que hoje se transformou em Satanás, o diabo, né, o cão, e quem é o homem, perceba por que coisas ruins acontecem, né, por causa do livre-arbítrio. Deus, ele permanece o mesmo que ele foi ontem, ele é hoje e sempre será, tá? Porém, a desobediência do homem, né, que é o pecado contra Deus, trouxe consequências sérias que vem passando de geração para geração, e vai trazendo coisas ruins ao mundo. Por ser criação de Deus, né, nós percebemos que as coisas ruins como fome, maldade, doenças terminais, vícios, corrupção, deficiências físicas, morte, todas essas coisas ruins são causadas pelo erro do homem e a influência que Satanás tem em falar em nosso ouvido, né, para nos destruir. E nós, na nossa falta de sabedoria, damos ouvido para ele e acabamos aí, né, nessa consequência de erros em cima de erros. A Bíblia também ensina isso. Erro do homem, né? Vamos analisar. Má alimentação é prejudicial à saúde. Vou dar um exemplo. Refrigerante. O homem sabe que o refrigerante é um dos maiores causadores de câncer, né, das doenças, mas ele insiste em tomar. Nós somos assim, entendeu? Cigarro, bebidas, drogas trazem má formação. Vem passando de geração por geração. Mas muitas pessoas não se preocupam e isso traz problemas de saúde gravíssimos, né? Pessoas roubam, matam para conseguir sustentar seus vícios, porque não conseguem trabalhar. Isso traz morte, entendeu? Lanches, hambúrgueres, fritura, né? Também causam obesidade, diabetes, traz morte. Os vícios são a causa da maldade. A pessoa não tem dinheiro para comprar as coisas, ela começa a criar na mente dela coisas ruins. Eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou roubar. Então ela começa a criar coisas ruins, maldade, malícia na mente. Tudo isso, gente, gera assim enormes consequências. Muitas crianças também nascem com má formação, né? Genética às vezes, entendeu? Por consequência de uma falta de cuidados na saúde, na alimentação, quer seja do pai, quer seja da mãe, por parte financeira ou mesmo por descuido. Tudo isso vai gerando consequência, mas o homem não quer olhar para isso. Ele quer achar um culpado, né? E infelizmente nós temos essa falha de querer apontar e julgar. E aí sobra tudo para quem? Para o Criador, de governantes
ou da própria decisão das pessoas que deixam, né, de estudar, aprender, buscar conhecimento, né, se capacitar, trabalhar. A maldade começa através da ambição, da cobiça, do egoísmo do ser humano, né? A morte, consequência de nossos próprios atos, né? A influência de Satanás, a sua maior influência é fazer com que você decida pelas escolhas erradas. Então ele fala na nossa mente, se você tem o conhecimento bíblico, você luta contra essa. O que fala no livro de Efésios? Que o inimigo, ele lança dardos na nossa mente, dardos inflamáveis. Então nós temos que estar atento para impedir de receber, pensar, maquinar e descer para o coração, tá bom? E com todas essas coisas ruins, é mais fácil, né, meter a culpa em Deus por ser o Criador do que assumir o erro do homem que vem passando de geração para geração, de geração para geração, tá bom? Porém, as pessoas se esquecem que Deus deu o livre-arbítrio, né, o poder de decisão. E também deu inteligência. E também aqueles que nasceram com algum problema físico, né, nasceram também para a glória de Deus, para que Deus se manifeste na vida dessas pessoas. Sabia disso? Está lá no livro de João, no capítulo 9, versículo do 1 ao 3. Olha que interessante, né? Quantas pessoas deficientes vivem bem, felizes, e o poder de Deus se manifesta na vida dessas pessoas, né? Por elas terem uma visão diferente, verem o mundo de forma diferente. Quer ver um exemplo? Um exemplo legal, Andrea Bocelli, né? É um dos tenores mais famosos italiano que tem, gente, no mundo. No mundo. Não tô falando de um país, não, tá? E ele tem um problema sério na visão. Ele é cego. Se você procurar saber sobre a informação, o histórico, né, ler os documentários da vida dele, você vai ver que aos 12 anos de idade ele ficou completamente cego. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, na fé dele. E depois ele se transformou, foi estudando, mesmo cego, foi estudando, foi se orientando, coisa e tal, e hoje é um dos maiores tenor italiano, super famosíssimo, Andrea Bocelli. Tia Lilica já assistiu um show dele ali em Las Vegas, nos Estados Unidos. Lindo, lindo de paixão, né? Daniel Dias é um dos maiores nadadores paraolímpico do mundo. Nasceu com má formação nos membros superiores, né, da perna direita. Ele tem 6 recordes mundiais. Olha só, gente, 14 títulos, 24 medalhas. Isso em 2016, nós estamos em 2021, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é bíblico, né? Uns foram nascidos com esses problemas para que a glória de Deus se manifeste em suas vidas. Tem pessoas que ela cai, ela levanta, ela continua. E outros caem e permanece caído. Isso é o modo de viver, é o modo de ver, de entender. Então, para que a gente entenda por que coisas ruins acontecem, nós precisamos mudar a visão, ler a Bíblia e entender. Por que Deus deixou os pastores, né? Para que a gente possa, se você não tem entendimento de Bíblia, se você não consegue, busque no seu pastor o estudo, né? Ah, eu não confio. Amém? Livre-arbítrio. Então vá você mesmo buscar através de documentários, através da Bíblia, né? Vá verificar, ler, entender, ore a Deus, peça a Deus. A Bíblia fala que sim, aquele que não tem e quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria. Deus já nos deu a inteligência. Agora, para podermos pensar, para podermos raciocinar, né? Agora a sabedoria, você tem que buscar de Deus. Amém? É isso aí. Busque informação, leia a Bíblia. Deus deixou a Bíblia como um manual de informação, né? De instrução para que a gente possa se informar, para que a gente possa estar sempre tendo um autoconhecimento. Gente, para tudo na Bíblia há a resposta. Todas as dificuldades têm resposta na Bíblia, tá bom? Basta você ler, basta você estudar, basta você buscar, você vai entender.
Mas não vamos culpar a Deus. Deus não tem culpa de nada. Mas é muito mais fácil a gente apontar, não é verdade, crianças, do que a gente assumir, né? Fica a dica da tia Lilica, hein? Ok? Beijinhos, beijocas, beijinhos da tia Lilica. Tchau!